Bem, eu quero saudar a todos com uma paz, né? Graças a Deus é bom encontrá-los, né? Encontrá-los servindo a Deus, buscando a Deus, né? Alegre em Deus. Essa é a melhor parte da vida. É o de melhor na vida de uma pessoa, né? Por isso que Deus, Ele é tremendo, né? Ele é maravilhoso. Deus reconhece quando uma pessoa vem a Ele, embora a Bíblia fale que é Deus que nos escolhe, né? E que nós já somos escolhidos, né? A Bíblia fala que nós reconhecemos aquilo que Deus fez por nós. E então Deus se alegra com tudo isso, né? Por isso que a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, né? Deus, Ele se deixa achar. Algo que ninguém conseguia fazer, ninguém conseguia chegar diante de Deus, né? Mas através de Jesus nós chegamos, né? Estamos chegando agora perto do dia 25, né? Onde todo mundo comemora o nascimento de Jesus, né? Mas não se sabe se essa data, uma data talvez produzida pelo homem, né? Mas o importante é que Jesus veio, né? E essa é a razão da nossa esperança, é a razão de estarmos com vida, né? De estarmos alegres no mundo contrito, né? Eu estava vendo agora aqui, o pastor Fabrício, né? Nasceu o bebezinho dele, um menino, muito bonito, muito bonito. Parabéns ao pastor Fabrício, a Kika, né? Pastora Kika, e que Deus abençoe a família, né? Mas uma criança esperta, né? Tão lindo de ver hoje as coisas acontecendo, né? Tão bonito. Mas é Deus que está abençoando, controlando tudo, fazendo tudo, né? E nós nos alegramos com Deus, a bondade de Deus, né? Então, vamos ficar firmes, vamos continuar buscando a Deus, vamos continuar nos alegrando em Deus, né? Nesse Deus que está conosco 24 horas por dia, e Ele disse até a consumação do século. Eu queria ler, né? Lá no livro de Salmos, capítulo 112, se você tem a Bíblia aí, você pode abrir, né? Nós vamos ler pelo menos 9 versículos, né? Os primeiros 9 versículos que fala sobre a bênção de Deus, né? Os primeiros 9. O título do Salmo, na minha versão aqui, o Novo Testamento, linguagem de hoje, né? Novo Testamento, linguagem de hoje. Então, está aqui o tema como a felicidade de quem é fiel a Deus, né? Fala de fidelidade. Mas olha lá o que está escrito. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o homem que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem-sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e honestos. Feliz aquele que tem pena dos outros, que empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, porque ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, nem tem medo. Ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Que gostoso, né? 9 versículos falando da vantagem, né? A vantagem de ser correto, né? A vantagem de ser justo, né? Quando nós falamos correto, justo, nós estamos falando diante de Deus. Que bem que esse salmo ele já começa dizendo justamente isso. Feliz aquele que teme a Deus, né? Quando nós olhamos isso, né? Então nós vemos o que essa pessoa recebe da parte de Deus, né? Por ela seguir Deus.
Essa pessoa, ela traz alguns requisitos: ela é generosa, ela é bondosa, ela é honesta, né? Ela faz as coisas tudo certinho, né? Ela é generosa com os necessitados, enfim, o caráter, né, dessa pessoa é diferente, né? Por quê? Por que é diferente? Porque essa pessoa tem Deus, né? Houve uma transformação, houve uma mudança. Muitas pessoas no mundo dizem que uma pessoa assim, ela passa a ser bobo, né? Bobo da corte para os outros, mas na verdade não é. Ela se torna uma bênção para os outros, né? Porque através da vida dela, outros serão abençoados. E as bênçãos que fala aqui sobre a família dessa pessoa, né? Desse homem, dessa mulher, é tão magnífico, né? Porque diz que essa pessoa, os seus descendentes, filhos, né, serão poderosos na terra. Veja lá, serão poderosos na terra prometida. Quer dizer, as coisas que Deus fala sobre a vida dessa pessoa é maravilhosa. Se nós olharmos, por exemplo, lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 10, olha o que continua dizendo, né? Provérbios, capítulo 10, ali no versículo de número 7. Olha o que diz aí: os bons serão lembrados com a sua bênção. Olha lá, os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos, né? Mas o bom, ele é lembrado. Por isso que nós olhamos na Bíblia e nós estamos sempre lendo e relendo, né, sobre os homens de Deus, sobre as suas virtudes, sobre suas bondades, sobre o amor que eles mesmos, né, imitando Deus, portaram-se aqui na terra com esse amor, né? Não amando sua própria vida, mas fazendo a vontade de Deus para como seu semelhante. Porque a Bíblia até mesmo ensina, né? Resumindo os mandamentos de Deus, né? Que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, trazendo tudo aquilo, Jesus disse: amarás o seu Deus acima de todas as coisas, com tudo, né? Deus em primeiro lugar, e depois ele falou: amarás o seu próximo, né? Mas veja, diz que os bons serão lembrados como uma bênção, né? A pessoa boa é lembrada como uma bênção. Lá no livro de Salmos também, olha o que diz aí no livro de Salmos, capítulo 37, lá no versículo 25, olha o que diz aí: fui moço, isso aí são palavras de Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom, olha lá, um homem bom abandonado por Deus. Deus nunca abandona um homem bom, né? Um homem bom, abandonado por Deus, e nunca vi os seus filhos mendigando comida, né? Você vê que Deus, ele vai abençoando, né? A bênção de um homem chega, estende, né? Tão lindo. É o caso da bênção de Abraão, né? O homem pai da fé, um homem bondoso, um homem maravilhoso, que não pensou só em si próprio, né? Quando Deus fez promessa para todas as famílias da terra. Então ele se preocupou sim em andar no caminho de Deus, em ficar na presença de Deus. Para quê? Para que se estendesse, né, a bondade dele. Um homem generoso, um homem bom, um homem maravilhoso. São exemplos, né? Mas é o que Deus faz na vida das pessoas, né? Esse homem, ele tem um privilégio na vida. Deus estará sempre presente, né, abençoando. Por isso que essa pessoa descansa, e até mesmo no final da sua vida ela descansa em paz, porque ela sabe que Deus vai continuar manifestando o seu poder, como manifestou na vida dela, né? Mas veja lá em Provérbios, no capítulo de número 1, olha o que diz, Provérbios, capítulo 1, ali no versículo de número 33, o último versículo, né? Diz, olha o que diz aí: portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Olha o que fala o versículo 33. Mas quem me der ouvido terá segurança. Quem me der ouvido terá segurança. Viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada.
Olha que coisa. Essa pessoa não terá motivo para ter medo de nada. Por quê? Porque Deus está com ela. Ela está segura. Porque Deus é a vitória dela. Deus é a proteção dela. Deus é o que cuida da vida dela, né? Por isso que é tão lindo. Lá em Provérbios, no capítulo 3, então, olha que lindo. Olha quantas palavras tem com referência ao homem bom, né? O homem que teme a Deus, o homem justo, né? O homem que está de acordo com as normas de Deus, né? Olha lá, no capítulo 3, lá no versículo de número 21, vamos ler alguns versículos, pelo menos até o versículo 26, diz assim, olha, filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas o afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair em uma armadilha. Que coisa gostosa! Uma palavra dessa tem que estar dentro do nosso coração, né? Uma palavra dada dessa no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21 a 26, tem que estar escrita na parede de uma casa, né? Para que a pessoa possa ler isso aí, né? É tão lindo, olha o que fala o versículo 26, pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha, nunca. Deus presente, Deus protegendo, Deus fazendo tudo. Veja quantas coisas lindas, quantas coisas maravilhosas, a bênção de Deus, né? É o adorno do homem bom, é o adorno do homem justo, né? As bênçãos de Deus, né? Então quem vê o homem de Deus vai ver uma pessoa abençoada. O adorno serve para embelezar, não é isso? O adorno, aquela corrente que a pessoa coloca no pescoço, uma pulseira, né? Ou alguma coisa bonita em cima de uma mesa, um adorno. Quem entra naquela sala vê aquela peça nobre lá, né? Uma porcelana, sei lá o quê. Tem gente que gosta de orquídea, vasos maravilhosos, mas todo mundo faz isso, é um adorno, né? Para que a pessoa quando entre na casa veja. Mas a Bíblia fala do adorno do homem bom, do homem reto, daquele que anda corretamente, né? Daquele que teme a Deus, daquele que pratica, daquele que aceitou as normas de Deus para a sua vida, né? Seja para o lado bom ou seja para o lado mal, ele aceita o que Deus fala para ele. Esse homem, né? O adorno dele é a presença de Deus, o adorno dele é a proteção de Deus, é a segurança, é as manifestações das promessas de Deus na vida dele, é as manifestações das bênçãos de Deus na vida dele. Que coisa linda, né? Que coisa linda! Esse homem pode sempre esperar, não surpresa por coisas más, porque aqui falou, nunca ele será atingido, né, por coisas que caem repentinamente sobre os homens maus. Veja quantos homens hoje estão caindo por terra, mas sobre o bom, né? Sobre aquele que teme a Deus, sobre aquele que achou, gostou, amou e ama e pratica as normas de Deus na sua vida, esse homem, essas coisas não cairá sobre ele, né? Veja, a bênção de Deus é o seu adorno, né? Veja, o justo, ou essa pessoa, ela desfruta do melhor aqui nessa terra, né? Porque Deus tem o melhor, essa pessoa é segura, ela está protegida por Deus, essa pessoa é tranquila, porque ela confia no seu Deus. A Bíblia ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. No livro de Isaías, olha o que fala, até é um versículo que vai ser muito falado agora nesses dias, né? Lá em Isaías capítulo 9, olha o que diz lá. Eu quero ler, pelo menos, para que você entenda o significado, né? Capítulo 9, lá no versículo de número 6, olha o que diz. Eu quero ler aí para que você veja, olha. Então diz assim, pois já nasceu uma criança,
Deus nos mandou um menino, né? Já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Veja, ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, né? E a Bíblia fala, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. A base do seu governo, né, é justiça e direito. Mas veja, o que é governo? A base do seu governo. Jesus, ele governa. Por isso que o homem, né, o homem bom, o homem correto, o homem justo, né, que aceitou esse governo para a sua vida, agora, por praticar, aceitar as regras, as normas, né, andar sobre elas, então ele será seguro, ele provará o melhor, se estará seguro, se sentirá seguro, ele estará tranquilo, veja, sem temor do mal, andará seguro aqui o seu caminho, ele andará seguro no seu caminho, veja, não tropeçará o seu pé. Por quê? Porque o governo do rei dele, o governo do seu Salvador, o governo do seu Deus é a sua proteção, é a sua proteção, a autoridade, né? A autoridade do governo está sobre ele. Está falando de Deus, meu irmão. É o nascimento de Jesus. Jesus, quando ele veio, ele nasceu e na cruz ele consumou isso, né? Tem muitas pessoas que levam essas coisas para que quando Jesus venha e depois então quando ele voltar na terra vai acontecer. Não, meu irmão, já é agora, já é agora, já é agora. Por isso que fala do homem bom, por isso que fala do homem justo, por isso que fala do homem correto, né? E isso nós podemos dizer sobre ambos os sexos, né? Seja a mulher ou seja o homem, sabe? Andando nas normas de Deus, porque o reino dele, o governo dele, é um governo de justiça e é um governo de direito. Não tem trambique, né? Não tem acordo com o mal, né? Deus, ele faz justiça. Então ele fala desse homem. É tão lindo isso. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, né? Deus disse assim, que a ele, Jesus, né, foi-lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Olha que lindo. Ele tem autoridade no céu e autoridade na terra. O governo dele. E essa autoridade é que dirige o justo. Essa autoridade que está sobre o homem justificado. Porque o reino dele é o reino de justiça. Então esse homem é correto. Esse homem pratica honestidade, né? Esse homem anda direito. Então automaticamente a bênção desse governo está sobre a vida dele. Por isso que fala, ele deita, ele dorme, ele estará tranquilo, ele estará seguro. Ele sabe em quem ele está crendo, ele sabe em quem está confiando. Essa paz, a paz de Jesus, né, está sobre a vida dele, porque a confiança dele, a fé dele é que realmente ele está debaixo de um governo que é sobre todos os governos, né? Sobre todos os governos, porque Deus concedeu governo para Jesus. É tão lindo isso, veja, ele governa, graças a Deus. Então o justo, o homem bom, o homem correto, ele reconhece esse governo, né? Ele reconhece esse governo e ele vive para esse governo, né? É tão lindo, é tão maravilhoso. Lá no livro de Provérbios, eu quero voltar lá no capítulo 10, olha o que fala. Provérbios capítulo 10, olha o que diz essa palavra aí, lá no versículo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12, se você está anotando, anote aí, para depois você ler, mais tranquilo. Olha o que diz, o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada, mas a honestidade, ela livra da morte.
O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede que os maus olha lá, mas impede que os maus dê consequência o que tanto querem, né? Que eles consigam o que eles querem, né? O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras do mal escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porque os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta, ela anda em paz e segura, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problema, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Veja quantas coisas lindas, né? Vantajosas são sempre a dos homens bons, né? Vantajosas são sempre das pessoas corretas, do justo, aquele que aceitou as normas de Deus. Eu quero ler mais alguns versículos agora em Provérbios de novo, lá no capítulo 2, e depois nós vamos meditar um pouco e vamos encerrar. Mas olha o que diz em Provérbios, capítulo 2, lá no versículo de número 20. Olha o que diz aí. Lá no versículo 20 em diante, diz: portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direito, de caráter, viverão nesta nossa terra. Olha, nesta nossa terra. Mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arranca planta do chão, né? Olha lá, aqui está falando da vinda de Jesus, né? Quando Jesus voltar, os bons vão herdar a terra, a Bíblia fala. Os bons, né? Que homens direitos, mulheres direitas, pessoas de caráter, né? Viverão nessa terra, disse Deus. Por quê? Porque aceitaram o governo, um governo de justiça, um governo de retidão, né? Um governo de amor, o governo de Jesus. E é sobre esse governo que nós estamos. Por isso que ele diz aí, né, no versículo 20, portanto, siga o exemplo dos bons e viva uma vida correta. Os homens direito, de caráter, viverão nesta nossa terra, mas Deus varrerá dela os maus e arrancará os pecadores como se arranca planta do chão, né? Deus é maravilhoso, meu irmão. Essa é a vantagem, né? Que muitas vezes as pessoas olhando só para a terra, e olhando muito pouco para o alto, olhando muito pouco para Deus, né? E a Bíblia aconselha que nós devemos ajuntar tesouro no céu, né? Onde a traça não corrói, onde o ferrugem não destrói, ali onde o ladrão não rouba, né? No céu que nós devemos juntar o nosso tesouro. Mas pessoas muitas vezes só olham para a terra, e a Bíblia fala que as coisas da terra são tudo passageiras, todas elas são passageiras, e tudo vai ser transformado um dia. Mas Deus dá uma revelação, o quão é vantajoso ser bom, correto, ser honesto, né? Quão bom é, né? Ser honesto, andar em honestidade, ser justo diante de Deus, sempre esperando em Deus. Então ele fala no livro de Salmo, na sua casa haverá prosperidade e riqueza, Salmo 112, na sua casa, né? Seus filhos herdarão a terra, serão abençoados, né? Terá uma família abençoada. Essa é a vida do homem que teme ao Senhor. Graças a Deus, meu irmão, muitas vezes as pessoas falam, mas pastor, todo dia o senhor está fazendo live. Eu digo, meu irmão, se tiver uma pessoa do meu lado, eu quero falar de Jesus. Se eu tiver uma chance de falar com uma pessoa todo dia, eu vou falar de Jesus.
Hoje, para conversar aí fora, saindo, eu saio, vou para o centro fazer negócio, para conversar com uma pessoa é difícil e é sempre à distância. Então, se existe uma pessoa que queira me ouvir todo dia, pode ter certeza que eu vou estudar, eu vou aprender para poder falar para essa pessoa. Todo dia. É o prazer. Jesus fez isso. Lá na fonte de Siloé, lá na fonte de Siloé ele fez cura, mas lá na fonte de Samaria, no poço de Samaria, ele ficou lá esperando uma mulher chegar. E depois dessa mulher veio outras, mas ele ficou lá para poder falar o quão vale ser bom, né? O quanto vale ser justo, o quanto vale ser correto. A bênção de Deus sobre o governo e a autoridade que está sobre Jesus. É sobre esse governo, um governo de justiça, um governo de retidão, né? É o que nós precisamos pensar, é justamente isso. Hoje, no mundo que nós vivemos hoje, né? Vivemos e vemos, parece que tudo vale, tudo pode, né? Mas, de repente, coisas terríveis acabam acontecendo. E é o que Deus fala aqui, né? Quanto ao homem que está seguro, tranquilo, vive em paz, tudo quanto ele faz, ele é bem sucedido. Essa é a bênção do homem bom. Essa é a bênção do homem que anda nos caminhos de Deus. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração, meu irmão. Vale a pena ler a Bíblia, vale a pena orar, vale a pena dizer não para o mal, né? Dizer não para o mal. Sabe, hoje que tem mais no mundo hoje é oportunidade para errar, é oportunidade para blasfemar, né? Para falar contra pessoas. Hoje o que tem mais no mundo é isso, porque o medo permeia, né? O engano, a mentira, tudo hoje permeia. O mundo já não sabe em quem mais confiar. Mas, meu irmão, se olharmos para o céu, existe um Deus que nós podemos confiar nele. Um Deus verdadeiro, um Deus que nos guarda, um Deus que diz que nos abençoa e nos abençoa, e ele diz que estará conosco até a consumação do século. Fica com essa palavra no seu coração, não abra a mão, e as bênçãos se estenderão para a tua casa, nada vai faltar para você, sabe? As coisas que acontecem repentina na terra, como esse coronavírus, ninguém esperou, de repente estava aí, e de repente, pumba, se alastrou, e não se sabe nem quando vai terminar isso aí. Mas veja, a Bíblia fala que isso aí não atinge, o próprio Deus disse aí, esse mal não atingirá o homem bom, o homem honesto, o homem correto, sabe? Não atingirá. Por que não atingirá? Porque ele aceitou as normas de Deus, né? Ele não é pela natureza humana que ele se sente correto. Não, pela natureza humana ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir. Mas pela natureza de Deus, né? As normas de Deus, o governo de Deus, um governo de justiça e retidão, um governo de amor. Então ele aceitou, ele vive isso. E debaixo disso, ele tem toda a proteção desse governo, né? Ele tem toda a ajuda desse governo, ele tem todo o favorecimento desse governo. O seu caminho, a Bíblia chega a dizer, até na escuridão, né? Haverá luz. A luz brilhará nas trevas para um homem desse. Sempre vai haver uma porta aberta, né? Uma porta se fecha, tem outras abertas, né? Por quê? Porque Deus está na vida dessa pessoa. Que gostoso, sabe? É gostoso porque todo mundo é guerreado, milhares de palavras vêm, pensamentos que muitas vezes não sabem nem de onde vem vindo, mas vêm para guerrear com a mente da pessoa. Mas graças a Deus, né? O homem bom, a mente dele é a mente de Cristo, ela está ocupada com a palavra de Deus, e por isso então o mal vem, mas não consegue ficar. Por quê? Porque a mente já está carregada, cheia, né? Graças a Deus, irmão. Fica com Deus, vale a pena. Ter uma família abençoada, herdar a terra, né? Viver no mundo que nós estamos vivendo, mas protegido por Deus. Não tenha medo de nada. Eu tenho dito para umas pessoas aí, não tenha medo de nada. Para que ter medo? Se em tudo Deus nos dá vitória. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Olha, né? Todas as coisas cooperam, então não tenha medo. Alguém disse, pastor Miguel, e se tiver vacina, você vai tomar vacina? E o que tem?
Ah, mas se tiver alguma coisa lá e vai te prejudicar, eu digo, não, comigo não, porque lá em Marcos capítulo 16, está escrito no versículo 17, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes e escorpiões, se beberdes coisas mortíferas não fará dano algum. Você está lembrado, meu irmão, o apóstolo Paulo, quando chegou na ilha de Creta, havia tido, o barco afundou, mas Deus tinha dito para Paulo, nenhum vai se perder, nenhum vai se perder, eu dei para você todos que estão contigo, e nenhum se perdeu. 200 pessoas que estavam na embarcação, todas elas foram salvas, e foram parar na ilha de Creta, e de repente estava frio, todo mundo molhado, fizeram uma grande fogueira, o apóstolo Paulo pegou lá os gravetos lá para pôr no fogo, uma serpente veio e pum, mané. E ele pegou a serpente, entrou no meio de todo mundo, foi na fogueira e lançou a serpente na fogueira. E a Bíblia fala que os bárbaros da ilha, né, o povo que estava na ilha, que conhecia o veneno daquela serpente, né, impossível viver, olharam para Paulo e falaram, meu Deus, né, ele merece mesmo, né, escapou do naufrágio e agora morre por uma serpente. E todo mundo ficava de olho no apóstolo Paulo para ver quando ele ia tombar. E sabe o que aconteceu? Ele não tombou, porque o veneno não fez poder no corpo dele. Por que não fez poder no corpo dele? Porque ele era um homem bom, porque ele era um homem reto, porque ele amou as normas de Deus para a sua vida, rejeitando até mesmo as normas que ele tinha, para viver aquilo de Deus. E quando chegou ali na hora, o veneno não teve poder na vida dele. E aí começaram a chamar Paulo de Deus, Paulo de Deus, e ele abençoou todo mundo naquela ilha. Todo mundo estava doente, ele curou todo mundo naquela ilha. O governador daquela ilha foi curado, todo mundo. E Paulo era o quê? Era um prisioneiro, né? E ainda sendo levado para César. Mas veja, meu irmão, quem tem Deus está protegido em tudo. Então, para que ter medo? Para que ter medo? Beberá as coisas mortíferas e não causará dano algum. Por que não causará? Porque Deus está em você. O maior habita em nós. Diga graças a Deus, meu irmão. Isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso, meu irmão. É difícil de compreender isso. Só compreende quando você passa numa adversidade e você fala, puxa vida, quanto Deus é poderoso. E quantas vezes nós temos dito isso, em quantos milagres que nós temos visto, seja milagres na saúde, sejam milagres em coisas judiciais, seja milagre para um ente querido, coisas tremendas têm acontecido que a gente tem visto. Então, meu irmão, não temos medo de nada. A Bíblia fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem justifica. Quem? Ninguém. Existe alguma pessoa maior que Deus? Não existe e nunca existiu. Esse Deus que é o Todo-Poderoso, cujo governo, um governo de justiça e direito, esse Deus é o nosso Deus, é o nosso Deus. Então em tudo nós somos mais que vencedor. É só deixar as coisas de acontecendo, né? Cada dia vai acontecer um dia, e aconteceu hoje, Deus está com nós. Amanhã Ele vai estar com nós de novo. E se Ele voltar, nós estaremos com Ele. E acabou, meu irmão, é assim que funciona. É assim que funciona. E é assim que vai acontecer. Andando com Deus, vamos vivendo. E vivendo bem, conforme Ele falou aqui, tranquilo, seguro, com paz, nada faltando, né? Com prosperidade, tudo dando certo. Nós vamos viver. E depois, se Jesus voltar, nós vamos ser levados para o Senhor. Então não tem que se preocupar. O que tem é ficar nas normas de Deus, né? No que diz respeito à coisa boa e no que diz respeito às coisas más. As boas nós colhemos para nós e as más nós rejeitamos e tiramos da nossa vida, né? Deus é um Deus maravilhoso. Fica com essa palavra no seu coração, meu irmão. Deus ama você. Ele deu Jesus, né, para cada um de nós. Ele criou um governo na terra, né? Acima de todos os governos da terra. Ele criou um governo, o governo de Deus, trazido por Jesus, né? A dispensação da graça. Que coisa linda. Eu medito nisso, as coisas multiplicam dentro de mim. Isso é tão lindo, meu irmão. É tão maravilhoso. Ame Deus cada dia mais. Vamos orar. Eu quero orar por você. E nós queremos orar. Vamos falar com Deus. Porque onde está a palavra de Deus, tem bênção de Deus, meu irmão. Vamos falar com Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos presenteou, Pai, nos concedendo o teu Filho, Pai, Jesus, a quem Deus, tu colocastes o governo mundial sobre os ombros dele, Pai, governo no céu, na terra e debaixo da terra, onde o Senhor reina, tem autoridade sobre todas as coisas, meu Pai. Ó Deus, nós somos gratos por esse reino de justiça, esse governo de justiça, de direito, de juízo, né? um governo maravilhoso, onde nós podemos confiar e provar das delícias oferecidas por Ti, meu Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado porque tudo que nós lemos hoje é a Tua palavra. Tudo que nós lemos hoje é a promessa para o homem bom, para o homem correto, para o homem justo. Então nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Eu oro por todos que estão conectados, Pai, por cada lar, por cada família. Eu declaro a vitória, Pai, na casa de cada um, Pai. Eu rompo todo o poder do inimigo, Pai, e declaro essa casa, conforme o Senhor Deus tem feito, uma casa abençoada, próspera, com riqueza, onde todos, Pai, estão sendo abençoados, estão como luz do mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu os abençoo com a saúde, eu os abençoo, Deus, com todas as dádivas celestiais, que Deus, tu possas ali, Pai, florescer, Pai, em cada casa, o teu nome seja glorificado sobre cada familiar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu declaro esse lar abençoado, essa casa abençoada, protegida, Pai, guardada, como o Senhor disse na palavra, segura, Pai. Ó Deus, nenhuma coisa repentina vai chegar sobre esta casa ou sobre essa família, Pai, porque o Senhor é o Senhor que guarda. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu declaro todos abençoados, Pai, e que esta bênção, Deus, se estenda, Pai, para todo o teu povo, para toda a tua igreja, Pai, que estas palavras possam chegar a todos, Pai, para que eles saibam, Pai, que eles estão debaixo de um governo, e um governo, Deus, que é um governo de poder, um governo, Pai, que realmente abençoa as pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos a Ti e te agradecemos, Pai. Eu oro por todas as autoridades na terra, eu oro, Deus, por toda a humanidade na terra, Pai, e eu clamo pela salvação de toda a humanidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai, e que a bênção esteja sobre todos, que a graça alcance todos, Pai, e que eles possam vir a Ti, Pai, se converterem e o Senhor abençoá-los, Pai. Pois em nome de Jesus Cristo eu te peço, que o fim desta pandemia, Pai, que isso seja, Deus, exterminado, acabado, Pai. As pessoas que estão, Senhor, contaminadas, que elas sejam descontaminadas e sejam todas elas curadas, Pai, e possam viver, pois assim, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos vida sobre as pessoas, Pai, que estão no leito hospitalar. Ó Deus, também declaramos as famílias vitimadas, Pai, o consolo do Espírito Santo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a Tua bênção, Senhor, dê continuidade e que o Senhor cuide, Pai, da humanidade na terra, porque, Pai, Teu é o governo e nós oramos em nome de Jesus Cristo, Pai, confiando na Tua misericórdia e no Teu amor, Pai. Ó Deus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Deus, porque nós deitamos na cama e ficamos tranquilos, Pai, sabendo que o Senhor Deus é por nós. Pai, obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, meu irmão, fica com Deus, busque a Deus, pegue essas palavras e faça ela entrar no teu coração, sabe? Isso vai gerar tranquilidade. Tudo que está aqui, se você trazer dentro do teu coração, são sementes, e quando trazida dentro do coração, o coração é o canteiro, é o jardim, ali aquela semente vai crescer, e automaticamente você vai provar do que tudo a palavra fala. Guarda no teu coração, assista depois de novo essa live, e tire os versículos que foram apontados, leia na tua Bíblia, marca num papel, leia, releia, porque nós pensamos que muitas vezes ouvindo uma vez só está bom, mas a gente esquece, passou um dia, passou dois, a gente esquece, a gente acaba esquecendo. Então, dá um jeito de não esquecer. Lá no livro de Salmos, capítulo 103, o que Davi diz? Ele diz assim, olha, bendize a minha alma ao Senhor,
tudo que está em mim, bendiga o seu santo nome. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que coisa! E não se esqueça nenhum dos seus benefícios. Então, é possível esquecer, sim. E no mundo de hoje é muito fácil. Nós sabemos que esquecer é uma coisa comum. Marcando, escrevendo, né? Gravando, trazendo para dentro, aí é difícil de esquecer. Mas se ficar só na superficial, aí acaba esquecendo. Que Deus guarde você cada dia mais e mais. Você é de grande valor para Deus, amém? Deus é maravilhoso. Fica com Deus. Deus nos deu espírito de poder, amor e moderação. Deita na cama hoje e fica tranquilo, amém? Fica com Deus. No nome de Jesus, a minha família, nós amamos você, né? Um abraço da Rosali, um abraço da Fernanda, um abraço do Danilo, um abraço do Isaac, né? O meu abraço para todos vocês em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Amanhã nós nos veremos de novo com Deus. Amém? Graças a Deus. Tchau, tchau.